Olá a todos, meu nome é Victor Abreu e eu vou apresentar para os senhores o estudo intitulado Reuso de águas como alternativa para o aumento da segurança hídrica no Brasil. Esse estudo ele foi desenvolvido pela minha aluna de pós-graduação, Adriana Monteiro Souza Campos. Ela é engenheira civil sanitarista pela UERJ. Além disso, ela fez a pós-graduação em meio ambiente da COP-UFRJ. E eu sou professor do programa de engenharia de transporte da Poli-UFRJ, sou professor de engenharia civil e também sou professor dos cursos de pós-graduação, não só o curso de meio ambiente, mas também petróleo e gás e energias, pela COP-UFRJ. Bom, nós trouxemos aqui duas fundamentações importantes para introduzir a temática. A primeira delas é que a gente precisa entender que a segurança hídrica é um dos maiores desafios enfrentados na atualidade, especialmente quando os países eles estão compostos por grandes aglomerados populacionais e condições climáticas diversas. A gente sabe que o Brasil ele é um país com dimensões continentais, então a problemática ela fica ainda maior, né? E além disso, a gente precisa destacar que o reuso de água se apresenta como uma alternativa estratégica para o aumento da segurança hídrica e gestão sustentável dos recursos hídricos no Brasil. É importante nós destacarmos, né, o conflito entre a abundância hídrica e a escassez. Para que nós tenhamos a segurança hídrica, é importante manter acesso sustentável à água de qualidade para necessidades humanas, econômicas, ecossistêmicas e de resiliência aos eventos extremos que a gente tem cada vez mais notado, que tem aumentado tanto em área de abrangência quanto em intensidade. É importante também destacar que o Brasil ele detém aproximadamente 12% da oferta hídrica mundial, mas ela apresenta uma distribuição desigual. Além disso, existem grandes outros problemas, como os altos índices de desperdício, a ineficiência na gestão, a intensificação dos eventos climáticos e também a gente não pode deixar de fora a poluição hídrica, né? Então, o reuso de água ele se estabelece como uma alternativa importante e essencial para mitigar esses desafios, aumentando a disponibilidade hídrica e reduzindo os efluentes lançados. Além disso, é importante salientar que essa temática ela está diretamente atrelada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais especificamente ao ODS 6, né, que foca muito na utilização da água, no uso sustentável. Basicamente, ele tem como objetivo assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do seu saneamento básico para todos. Dessa forma, o nosso artigo ele tem como objetivo apresentar o reuso de águas como fonte alternativa de abastecimento no Brasil, visando o aumento da segurança hídrica, discutindo aspectos relacionados à viabilidade, desafios e benefícios. Além disso, são apresentados alguns estudos de caso e é dado um foco também à legislação vigente no Brasil sobre a temática. Quanto aos tipos e aplicações do reuso de água, nós podemos dividir em relação à modalidade indireto e indireto. Em relação ao direto, a água é produzida planejadamente ao local de uso, sem haver uma diluição prévia em corpos hídricos. No caso em específico da indireta, a água que é produzida é descarregada em corpos hídricos ou em águas subterrâneas e reutilizadas de forma diluída. Além disso, a gente pode diferenciar em interno. Nesse caso, o efluente tratado é utilizado nas próprias instalações ou externo, quando é reencaminhado para fora do local de produção. Nós temos diferentes aplicações relacionadas ao reuso de água, nós temos aplicações agrícolas, por exemplo, na irrigação de culturas, a gente tem aplicações relacionadas especificamente à piscicultura, ao contexto urbano, como lavagem de pátios, irrigação paisagística, a gente tem
aplicações voltadas ao âmbito industrial, ao âmbito especificamente ambiental, com a recuperação de áreas degradadas, ao uso potável propriamente dito, seja direto ou indireto. Então aqui a gente verifica que existem diferentes modalidades e muitas aplicações relacionadas a essa temática. Nesse slide, nós trazemos alguns exemplos de casos de sucesso no Brasil, seja o Acopolo em São Paulo, iniciativas descentralizadas, o projeto Água Viva de Camaçari, na Bahia. A gente tem outros cases relacionados a usos agrícolas, seja na região do semiárido ou não. Nós temos diferentes aplicações relacionadas a isso, principalmente em regiões que carecem de água potável, e indica-se assim a importância de aumentar esses casos ainda mais no Brasil, né? Esses casos de sucesso da reutilização da água. Bom, como nós destacamos como um dos objetivos, é importante nós trazermos o cenário legal, avanços e lacunas, né? Em relação ao primeiro passo, o primeiro passo ele foi dado pela NBR 13.969. Essa NBR ela é de 1997, então nós já temos aí aproximadamente 28 anos. Cada vez mais tem se dado avanço, principalmente em relação a leis estaduais e municipais a partir de 2010, com estabelecimento de parâmetros e critérios para as diferentes modalidades de uso. A lacuna principal, nesse caso em específico, está na ausência de uma lei nacional que defina padrões de qualidade de água, de reuso e variações nos padrões de acordo com as legislações subfederais. A gente também traz aqui um aparato relacionado às resoluções. A gente tem, por exemplo, a primeira, uma resolução número 54 de 2005, que enumera os tipos de reuso, sem determinar parâmetros de qualidade. A resolução 121 de 2010, que estabelece diretrizes e critérios gerais para a prática de reuso direto, não potável, agrícola e florestal. Todas essas resoluções, elas vêm bem definidas no nosso artigo. Como nós temos um tempo reduzido, é importante a gente só perpassar por elas, mas os aspectos críticos de cada uma delas, eu peço que vocês leiam o artigo. A gente também traz aqui a Lei de Saneamento Básico, que é 14.546 de 2023, ou seja, uma lei mais atual, e também a resolução da ANA, número 211 de 2024, que são importantes avanços, mas ainda coisas precisam ser feitas para melhorar ainda mais esse cenário. Outro ponto que é importante destacar é entender a viabilidade técnica e econômica desse tipo de tecnologia. Toda tecnologia é importante nós darmos esse olhar em específico. E pelo que nós pesquisamos, pela revisão que a Adriana fez, mostrou-se que sistemas centralizados com água de reuso em ETEs, eles são tecnicamente viáveis, mas isso é mais viável para fins urbanos e industriais menos nobres. Como exemplo, se tem estados como Rio de Janeiro, São Paulo, em que o efluente das ETEs ele é tratado secundariamente, desinfetado, e isso mostra que dá para se ter um uso menos nobre em pátios industriais com distâncias de até 100, 110 quilômetros. Já no caso de estados como Minas Gerais e Espírito Santo, essa distância cai pela metade. Além disso, existe uma outra quantidade de estudos que mostra o impacto na segurança hídrica que esse reuso ele pode apresentar. Por exemplo, aqui nós trouxemos um estudo realizado especificamente na bacia do Paraíba do Sul, que mostra que a desinfectação de ETEs poderia suprir 10% da demanda para irrigação, mantendo assim água para aproximadamente 20 milhões de habitantes. Além disso, essa água ela é essencial para garantir usos múltiplos,
tem-se um crescimento econômico com isso. Além disso, nós podemos mostrar que é importante para aumentar a resiliência à mudança do clima e o crescimento populacional. Então, mostra que, de fato, essa tecnologia ela está sendo cada vez mais implementada para reduzir diferentes impactos. Além disso, a gente precisa entender que isso está no âmbito da economia circular, né? Ou seja, a gente não mais só gera, consome, descarta, mas agora a gente faz com que aquilo volte ao ciclo de vida. Em específico, a gente está falando de um recurso que é muito importante para a vida, que é a água. Em relação especificamente aos principais desafios, a gente vê desafios no âmbito da gestão, então há necessidade de uma integração entre a gestão de recursos hídricos e o saneamento, algumas lacunas relacionadas à infraestrutura, baixo índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto, em relação à qualidade do efluente, em relação à transparência, então tem-se uma dificuldade bem grande na obtenção de dados de qualidade e práticas de reuso por parte das operadoras de saneamento. Existem desafios, conforme nós já conversamos, relacionados à regulamentação, a um desafio também muito grande em relação à percepção pública, ou seja, a água de reuso ela pode ser vista como menos segura devido a uma percepção de abundância hídrica no Brasil que não existe e além disso, poucos estudos têm sido desenvolvidos e até uma lacuna que esse estudo desenvolvido e publicado no ENSUS tem tentado minimizar. Com isso, em relação às considerações finais, a gente verifica que, como próximos passos, é importante haver uma integração entre gestão dos recursos hídricos e saneamento básico, o estabelecimento de uma regulação federal clara e padrões de qualidade bem definidos, campanhas de conscientização e educação da população, o fomento de pesquisa e articulação entre a academia e os órgãos públicos. Como conclusão, nós podemos considerar que o reuso da água é uma alternativa promissora e estratégica para o aumento da segurança hídrica. Apesar de diferentes desafios, se tem crescido essa reutilização, que é de grande importância, e isso exige um esforço mútuo de todas as partes interessadas no processo para que, de fato, isso seja viabilizado em grande escala. No mais, essas são as referências do estudo. Além disso, a gente também traz o nosso contato. Quem quiser entrar em contato, sinta-se à vontade. Obrigado a todos e até a próxima.